Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 12 de março de 2024. E o mercado opera positivo nesse começo de sessão, antes dos dados de inflação que vão sair hoje lá nos Estados Unidos e que podem impactar as expectativas de quedas de juros por lá. Já na Ásia, o mercado fechou negativo, com o Japão em queda, ainda na expectativa de que o Banco Central do país possa mudar a política de juros e sair do campo negativo. Já na China, a queda de hoje veio com o mercado ainda cauteloso sobre o ritmo de atividade e a capacidade de recuperação econômica do país. Na Europa, o viés é de alta, com a temporada de resultados lá ajudando na sessão de hoje. Hoje as empresas do setor de tecnologia são destaques positivos junto com a Oracle, que reportou um balanço que veio acima do esperado e as ações da empresa operam hoje com uma alta de mais de 5%. Já nos Estados Unidos, ontem a sessão fechou com viés de queda, com o setor de tecnologia continuando a correção depois das máximas históricas. Lá ontem o Dow Jones teve alta de 0,12%, mas o S&P caiu 0,11% e o Nasdaq fechou com queda de 0,41%. O setor de tecnologia, que tem sido o preferido dos investidores devido à euforia com as empresas ligadas à inteligência artificial, continuou um movimento de realização de lucros, o que acabou puxando as bolsas para a queda. De qualquer forma, o mercado lá está em clima de espera pelos dados de inflação ao consumidor, que vão sair hoje e que podem influenciar as expectativas sobre a queda de juros lá no mercado americano. A expectativa é de que a inflação ao consumidor em fevereiro tenha subido 0,4% na leitura mensal e que tenha acumulado aí uma alta de 3,1% nos últimos 12 meses. Esse deve ser o número mais importante da semana, já que ele pode acabar influenciando a decisão e principalmente o comunicado de juros que vem na semana que vem lá no mercado dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas, S&P Futuro subindo 0,23, Eurostock 600 subindo 0,38, lá em Londres o FTSE está subindo 1,05%. No Japão, o Nikkei hoje caiu 0,05% e na China o Xangai Composite caiu 0,41%. O índice dólar do DXY está cravado aqui no 0 a 0, enquanto o juros de 10 anos do mercado americano cai em 0,44%, cotado a 4,09 no anualizado. O petróleo está subindo agora pela manhã, o Brent sobe 0,72%, com o barril cotado a 82 dólares e 80 centavos nesse momento, o petróleo ainda em alta, acima dos 82 dólares o barril, muito por conta do clima lá no Oriente Médio que segue ameaçando o lado da oferta da commodity. Já o minério de ferro teve outra sessão de queda nessa madrugada lá na China, lá em Dalian, hoje o minério caiu 2,23% e fechou cotado aos 115 dólares e 92 centavos a tonelada. O Bitcoin acumulou uma queda de 0,5% nas últimas 24 horas, mas ontem chegou a ultrapassar a marca dos 72 mil dólares e hoje segue cotado acima dos 71 mil dólares nesse momento. Por aqui, ontem o Ibovespa teve outra sessão de queda, caiu 0,75% e fechou o dia nos 126.124 pontos. Ontem o dólar teve uma queda leve de 0,1% e fechou cotado aos R$ 4,97. A Vale foi um dos principais destaques negativos, com a ação da empresa ontem caindo mais de 3%, acompanhando a queda no minério de ferro lá na Ásia. Outro destaque negativo foi a Petrobras, que ontem fechou caindo 1,3% depois que o presidente Lula voltou a criticar a estatal, dizendo que ela não pode pensar apenas nos acionistas, o que acabou reforçando o receio de alguma interferência na gestão da empresa e de outras estatais também. Depois dessa pressão do mercado, lá na imprensa, o presidente da companhia ele disse que a distribuição de dividendos extraordinários ainda pode ser discutida pelo conselho da companhia. E segundo uma matéria do jornal O Globo, o presidente Lula ele decidiu que o Ministério da Fazenda deve ter uma cadeira no conselho da companhia. Bom, desde as máximas históricas das ações da Petrobras que aconteceu em fevereiro, a empresa já perdeu mais de 100 bilhões de reais em valor de mercado. Na alta, ontem o destaque ficou para 3R Petróleo, que ontem subiu quase 3%, com parte dos investidores rotacionando a carteira, saindo de Petrobras e comprando empresas do setor de petróleo aqui no Brasil. Bom, ainda falando do lado político, o presidente Lula ele voltou a criticar o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Ele disse que não tem explicação para a taxa Selic estar a 11,25 ao ano e, segundo Lula, os bancos públicos podem baixar a taxa de juros para forçar os outros players de mercado a também reduzir as taxas de juros aqui no Brasil e estimular a economia. Para fechar, na nossa agenda a gente também tem destaque de inflação, o IPCA de fevereiro que vai sair agora pela manhã e que deve ser publicado com uma alta mensal de 0,78%, já na base anual, o número deve acumular uma alta de 4,44%. Bem, esses são os destaques para hoje, agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.